E aí galera, bom, vídeo eu vou falar sobre OpenAI e LangChain, como utilizar esses dois no Node.js. Então o tema desse vídeo será o framework do LangChain, os document loaders, como realizar chunks, como fazer embeddings, como salvar esses embeddings e como popular o LLM com esses chunks, ou seja, os chunks proverão contexto para o LLM para ele responder a sua pergunta. E por último, como fazer nosso prompt, que seria a pergunta para o LLM. Bom, então, dando início aqui ao LangChain, vou falar um pouco sobre o que é o LangChain. Bom, o LangChain é um framework para desenvolver aplicações utilizando LLMs, ou seja, Large Language Models. No caso, hoje a gente vai utilizar o mais poderoso, um dos mais famosos, que seria o GPT. Bom, vou deixar o link aqui da documentação do LangChain, você vai ver que ela é bem extensa e dá para fazer muitas coisas com esse framework. Então vou deixar essa doczinha aqui e ir pro próximo ponto. Bom, também a gente vai falar sobre document loaders. Que são document loaders, né? Nós utilizamos para ler um documento e dado que esse documento foi lido, ele vai te devolver uma interface, um documento já parseado para uma interface. E aqui no LangChain ela é chamada de document. Então toda vez que você ler algum dado com esses document loaders, esse dado já vai estar tratado para uma interface que eles chamam de document. No caso, você vai ter o valor daquele pedaço de texto e também vai ter a referência de onde aquele texto foi tirado. Ou seja, ele vai ler esse documento, transformar em documents e isso no futuro será utilizado para realizar os embeddings. Então, falando um pouquinho sobre chunks, né? O que é o chunk? Pensa num texto de mais ou menos tinha 1000 linhas, certo? Quando você utilizou um document loader, como por exemplo do LangChain, ele vai ler esse seu documento lá que tem 1000 linhas e vai quebrar esse documento, vamos supor, em quatro pedaços, né? Então ele quebrou esse documento em 4 pedaços de 250 linhas. Então isso é considerado um chunk, a partir de um documento que foi lido e processado. E esses trechos foram extraídos através do Document Loader, que te devolve esse chunk no formato de document. E no futuro ele é utilizado para criar os embeddings. E esses embeddings seriam utilizados no LLM como contexto para te dar a resposta. E falando um pouco sobre embedding, o que seria, na real, um embedding, né? Bom, pensa que o embedding é uma representação do seu texto em formato de vetor. Ou seja, pensa que esse texto aqui foi representado entre um formato numérico, como um vetor, por exemplo. Suponha que esse texto tem esse formato aqui, tipo 0103, menos 3, vírgula 59. Pensa que todo esse texto aqui, a representação dele em vetores seria essa daqui. Bom, mas para que isso aqui é utilizado? Bom, isso aqui ele é utilizado para processamento de linguagem natural, para representar palavras, frases ou documentos em um formato numérico, dito anteriormente, vetores. E ele é útil para que o LLM consiga entender o que foi dito, né? Ou seja, é uma forma mais performática do LLM entender o contexto e a relação entre as frases e palavras. Bom, então, dado que a gente fez o embedding, a gente precisa de um banco que seja capaz de armazenar esse dado, né? E no caso aqui eu escolhi o Redis, porque ele é um banco que tem essa capacidade, né, de armazenar vetores, matrizes, ou seja, dados geoespaciais. E o nosso embedding, ele utilizou um modelo chamado TextShadow02, um modelo da OpenAI. Esse modelo, ele gera matrizes, dimensões ou vetores geoespaciais com até, se eu não estou enganado, de 1536 dimensões. Então, dado que a gente teve a nossa leitura do documento, que gerou document chunks, né? Os documentos que foram parciados para chunks. Esses chunks geraram embeddings, que são no formato de 1536 dimensões. Pensa que é tipo esse cubo aqui, sabe? Cada quadradinho dessa seria uma dimensão.
banco que suporta isso no momento. Existem N outros bancos, como o Quadrante, o Milvus, o Postgres com plugin que transforma ele para aceitar esses dados também. Mas o mais simples, eu não estou enganado para utilizar hoje, é o Redis, então por esse motivo que eu escolhido. Esse que é como se fosse esse quadradinho aqui, só aqui de 1536 dimensões. Bom, então, dado que a gente já salvou esse nosso embedding no banco Redis, precisa fazer essas buscas. Né? Vai utilizar uma função do Redis com LangChain que chama Vector Similarity Search, ela vai retornar nossos embeddings. Como que funciona isso, né? Pensa que você mandou uma pergunta tipo, oi, tudo bem? E você tem um baita texto lá dentro gigantesco passado para vetor. Quando eu mando esse oi, tudo bem? Ele vai fazer o embed desse texto, ou seja, tipo, oi, tudo bem? Ficaria. Vou abrir um formato no teclado, tá? Ficar tipo 01, 987, 5. E esse dado aqui que gerou embedding, ele vai mandar esse vetor aqui pro nosso Redis. Aí pensa que aquele vetor vai tentar encostar em algum desses quadrados, né? Imagina que ele encostou aqui. Então esses dados estão mais próximos do que esses aqui, ou esses aqui. Então ele vai retornar esses 4 quadradinhos aqui para nossa variável, vamos assim dizer. E quanto mais próximo, seja, mais próximos os quadrados forem, mais contexto ou mais próximos eles são da nossa pergunta, né? Então, tipo, quando eu mandei um oi, tudo bem? Esses 4 quadrados aqui são o que responde a minha pergunta, ou seja, mais em comum esses 4 quadrados têm com oi, tudo bem. Ou seja, quanto mais próximo, ou seja, quanto maior a distância, ou seja, quanto maior a distância entre quadrados, menor é a correlação entre esses dados, né? Quanto mais próximo, mais relacionados eles estão. Bom, dado que já foi recuperado os dados, ou seja, esses embeddings do banco em Redis, esses pequenos pedaços de dados, ele serve como contexto para a LLM responder a nossa pergunta. Como, por exemplo, um texto de 1000 linhas. Foi feita uma pergunta que, sei lá, tá na 11ª linha. Com isso, ele não vai utilizar as 1000 linhas. Ele vai pegar o primeiro chunk, que são as primeiras 250 linhas, para utilizar isso como contexto. Com esse contexto, ele consegue responder a pergunta ou o prompt que foi mandado para o LLM. Bom, então indo mais aqui para a prática, né? Aqui é o código já que faz a parte de leitura dos documentos, quebrar os documentos em chunks, pegar esses chunks, realizar os embeddings, salvar esses embeddings no banco, depois buscar esses embeddings e passar para o LLM. Então aqui, essa primeira parte aqui do código, estou fazendo a conexão com o Redis, né? Primeiro de tudo aqui, né? Como que eu instalo o LangChain, né? Bom, aqui na doc do LangChain, você vem aqui em Installation. Ele vai te rodar, vai te dar o comando de como você instalar o LangChain. Pode ser utilizando o Node Package Manager, o Yarn ou o PNPM. E vai da sua preferência qual você usar. No momento eu usei o NPM. Né? Bom, aqui eu achei essa parte aqui que mostra exatamente o que eu expliquei lá um pouco sobre a leitura, transformar os dados, fazer embedding, salvar e buscar. Então, quando a gente está lendo um documento, né, a gente tem a nossa source, que é o nosso dado puro. Quando a gente faz o load, vai ser essa parte aqui, né? PDF Loader, que é a lib do LangChain que realiza a leitura dos dados, né? Quando esse loader carregar e eu fizer o load dele, ele já vai ter lido o documento, que é essa primeira parte. E a segunda parte, que é o loader.load, é quando ele faz a transformação desse dado em chunks. Quando eu realizar o meu embedding que é na instância do Redis, ou seja, meus documentos
que estão em chunks vão ser transformados em embeddings. E para isso, eu uso o meu Redis para armazenar esses dados. A instância do OpenAI Embeddings, neste caso aqui, é para uma instância que está feito deploy na Azure e não da OpenAI em si. Para da OpenAI, você tem logo aqui embaixo como fazer a parte de embedding, vector stores, caraca, eu não tô encontrando Redis. Aqui. Deixa ele pegar um minutinho. Aqui ele fala para instalar Redis. Aqui ele faz a conexão com Redis, os docs. Esse aqui é a instância da OpenAI. No meu caso, eu estou usando uma instância da Azure. Então ela é um pouco diferente. Tá vendo aqui, ó? OpenAI Embeddings. Essa aqui é a instância da OpenAI. Nesse caso aqui eu estou usando o OpenAI Embeddings, que é da Azure. Aliás, agora eles migraram, né? Falando isso porque antes você tinha dois exports dessa biblioteca. Você tinha o da Azure e o da OpenAI. Agora eles acabaram até unificando. Perceber. Então aqui eu faço a instância da minha OpenAI, passo essa instância para o meu Redis Vector Stores. Aqui são os meus documentos em chunks. Aqui o modelo da OpenAI que vai ser feito em embeddings, que está deployado na Azure. Faço o meu cliente do Redis. E aqui qual é o índice que eu quero criar o meu Redis. Ou seja, é como se fosse a tabela do banco relacional. Aqui embaixo, onde eu faço esse vector store.similarity search, é quando eu realizo a busca do meu texto no Redis. Veja que eu estou usando a instância do meu Redis aqui de cima. Por eu estar utilizando essa instância, esse meu texto será feito o embedding dele, ou seja, para aquela representação vetorial de vetores. E ele vai mandar essa representação de vetores pro meu banco para trazer esses dados em chunks. E aqui embaixo eu estou passando esses chunks, e só dando um log mesmo para mostrar o encontrado. E aqui embaixo é onde acontece a mágica de popular LLM com nossos dados, né? Você vê que eu não passo o chunk pro meu LLM. O que eu passo é um cara diferente. Eu passo pro meu LLM uma instância do meu Redis, só que eu passo esse cara as retriever. E se você for ver o que ele faz aqui dentro, é passar essa função de callback, que nela você vai ter o seu LLM. Aqui ele vai usar essa função para enviar uma query para o seu banco. Aqui eu estou passando uma função de busca para o meu LLM. E o que é esse 5? Você viu que aqui eu coloquei esse 4? Esse 4 aqui quer dizer que eu quero trazer 4 chunks que tenham similaridade, né? Lembra daquela imagem que eu mostrei? Esse cara aqui. Como eu falei 4, quer dizer que sei lá, de 1 milhão de dados que eu tenho aqui, eu quero trazer apenas 4 chunks que tenham correlação. Ou seja, esses 4 quadrados. Se eu passasse... Tá, aqui embaixo, em vez de 4, eu traria esses aqui. Esse, ou esse, ou aqui em cima. Aqui ele vai trazer naquela parte que eu falei de busca por proximidade, né? Então, se falando, quanto menor a distância entre esses vetores, ou seja, mais correlação eles têm, né? Então, é esse aqui, mais próximo desse vai ser esse. Ou pode ser só esse, que tá mais distante, sabe? Por isso que eu coloquei 4 ou 5, só para exemplificar. Aqui no caso ele vai usar 5 chunks para formular a sua resposta e ali em cima ele vai trazer só 4 chunks. E aqui
são os prompts que é feito pro LLM. A roda tá funcionando. Vou dar um node lang redis vector. Esta classe. Dando esse warning aqui é de dentro da biblioteca do LangChain. Pode ser alguma atualização, alguma coisa que eles ainda estão corrigindo, não sei. Beleza. A primeira coisa que a gente vê é esse cara aqui, esse array gigantesco aqui. Até aqui. Rapaz, é grande esse array. É um ponto, aí não tá normalizado esse. Lembra que eu falei dos 4 chunks? Ele trouxe exatamente 4 documentos. Qual que foi a minha pergunta? Falei, qual o histórico de distribuição de dividendos do BCF? É só um PDF normal, eu peguei ele no imobiliário. Dado essa pergunta, ele trouxe 4 chunks que tenham correlação com essa pergunta. Ou seja, vou olhar aqui o primeiro. Demonstração de resultados. Ouvidoria, garantia, mecanismo, rentabilidade, leitura, investimentos. Vamos descer aqui. Histórico de distribuição, tá vendo? Como na minha pergunta tem aqui qual o histórico de distribuição de dividendos, ele pegou esse dado aqui, ou seja, quando ele transformou isso aqui em padding, aquele vetor tinha uma similaridade com este pedaço de chunk, ou seja, com este final. E aqui você vê que ele traz os meses, então por isso que ele trouxe este pedaço de chunk. E para baixo, provavelmente, vai ter um outro chunk. Mensagem aos investidores. Aqui, ó. PCFF pagou 0,56 cotas aos seus investidores. Ou seja, ele entendeu que isso aqui também tem similaridade com essa pergunta. Qual é o histórico de distribuição de dividendos? Por quê? Aqui tem a palavra dividendos. E aqui você tem também a palavra dividend. Ou seja, ele consegue fazer essa tradução também. Então, dividend yield, que é dividendos. Ou seja, ele também trouxe essa similaridade deste chunk. Aqui embaixo. Provavelmente outros dois. Provavelmente não, tem outros 2 chunks. Também, ó, potencial distribuição extraordinária, ou seja, isso aqui também tem correlação com aquela pergunta. Então, dado que aqui tem relação, esse chunk tem relação com a pergunta, ele traz esse chunk. Se colocasse 5, ele traria provavelmente, se existir, outro chunk que tenha algo correlacionado, ele também traria. Acho um último. Esse aqui, ó, distribuição aos seus cotistas, ou seja, isso também tem relação com aquela pergunta. Então, esses aqui são os primeiros 4 chunks que eu dei o log aqui, só para exemplificar como que funciona essa busca por similaridade, né? Ou seja, ele trouxe esses 4 dados aqui, 4 chunks que servirão como contexto para nossas LLM. Aqui é só um ponto aqui de como fazer essa busca, né? Mas quem na real vai fazer essa busca é esse cara aqui, Retrieval Q&A Chain from LLM, ou seja, aqui eu tenho o nosso modelo, que é o GPT 3.5, aqui eu tenho a nossa instância do Redis, e aqui eu falo as Retriever, é como se fosse esse Similarity Search, só que pro LLM. E aqui em vez de 4 chunks, estou passando 5. E aqui são nossos prompts, né? Eu mando aqui uma query. Vamos ver aqui que ele respondeu dos nossos prompts. Então aqui, ó, eu perguntei exatamente o que é o fundo de investimento imobiliário do BTG Pactual. Daí ele pegou os chunks, ele pensa assim, isso aqui é um prompt, então para este cara ele usou 4 chunks. Isso aqui é outro prompt. Ele não necessariamente usou esses primeiros 4 chunks, ele pode ter usado outros 4 chunks para formular essa resposta. Ou, um exemplo, se essa pergunta tivesse alguma coisa a ver com essa, provavelmente ele poderia até usar os mesmos chunks. Mas como essa pergunta é diferente, muito provável que ele utilizou outros chunks.
E aqui embaixo também é outra pergunta, que é a mesma aqui de cima, né? Então, nesse cara aqui, ele vai usar provavelmente os mesmos 4 chunks, só como que vai trazer 5 de 4, caso exista 5 chunks que respondam esta pergunta. Então, indo para o nosso primeiro prompt, que é o Fundo de Investimento Imobiliário do BTG Pactual, ele trouxe como resposta o Fundo de Investimento Imobiliário do BTG Pactual, BCFF11, é um fundo de investimento imobiliário administrado pelo BTG Pactual, Serviços Financeiros ADTVM, gerido pelo BTG Pactual, gestora, objetivo, ele fala aqui. Atualmente, o BDCFF negocia um desconto patrimonial de 14%. Ah, perdão, aqui já seria a parte do segundo prompt, né? Então aqui, ó, essa aqui é a resposta do nosso primeiro prompt, certo? Coloca aqui. Aqui, acho que já faz parte do segundo prompt. Pra ser mais específico, vou colocar um logzinho aqui, ó. De repente saber mais específico. O ladinho que tá me pulando de novo. Então, agora vai. Umas hashtags aqui só pra gente separar que é o primeiro prompt, que é o segundo. Visualizar. Então vou limpar esse cara. Aqui vai um segundo ponto, né? Nessa função aqui, na D35, aqui eu tô realizando meus embeds, né? Aqui, ó. Dos meus documentos, docs, realizo os embeddings. Como eu já tenho esses dados salvos no meu banco, vou até mostrar aqui, ó. Tá vendo que tá zerado, né? Como eu já salvei, eu vou dar um F5. Ele trouxe os 10 documentos que ele gerou da leitura do meu PDF. Então, como esses documentos daqui eu não quero gerar de novo o embedding, eu vou só comentar essa linha aqui e usar essa linha aqui de baixo, que é basicamente a mesma instância do Redis, tá vendo? Só que a diferença é que eu tô realizando o embedding, aqui eu só tô realizando a instância do meu banco. E por estar realizando a instância, eu também tenho aquela função de busca, que é o Smart Search. Vou descer novamente. Beleza, a gente vê que ele trouxe de novo 4 chunks, para você ver que 4 pedaços de texto que respondem a minha pergunta. Perfeito. E para baixo, provavelmente já deve ter respondido. Eu tenho a resposta daqueles meus 3 prompts, né? Então, o meu primeiro prompt é o que é o fundo imobiliário do BTG Pactual, ele responde aqui. Ele colocou aqui já primeiro no mês de janeiro. Salvos, destinado a investidores em geral. Beleza. Aí meu segundo prompt foi qual o desconto patrimonial do BCFF11? Ele pegou mais 4 chunks que ele encontrou que fazem relação com esse prompt e usou no contexto para responder essa pergunta. Ou seja, atualmente o BCFF11 negocia com desconto patrimonial de 14,1%. Para o nosso último prompt, que é qual a história de distribuição de dividendos do BCFF11, que é exatamente aquela primeira busca ali por similar que a gente fez. Então, aqui ele pegou 4 ou 5 chunks, que é uma correlação com aquele meu prompt, e usou para o contexto da LM para ele responder. O histórico de distribuição de dividendos do BCF11 é o seguinte: agosto, 56 centavos, 56 centavos, novembro, 56, dezembro, 56 e janeiro, 50 centavos. Bom, tá abrindo aqui o PDF. Dividendos, provavelmente vai estar aqui. Aqui, ó. Rendimento mensal por cotas. Centavos. E abaixo o que ele aqui. Vamos ver esse dos outros. Baixo, ó. Ele pegou agosto, se não estou enganado, até fevereiro. Vamos ver se bate aqui. Agosto. Bate, né? De agosto a janeiro, todos são 56. Vamos ver se a gente acha essa parte aqui do desconto patrimonial. E. Investimento.
Aqui, ó. Atualmente, o BCFF11 negocia com 14%, 2,1% de desconto patrimonial. Ou seja, ele leu nosso documento, quebrou em chunks, fez o embedding. Essa pergunta aqui foi também realizado o embedding, mandou para aquele valor espacial, né? Ele encontrou alguns chunks ou um chunk que faz sentido, tem conexão com a minha pergunta, retornou esse chunk para minha LLM, utilizar como contexto, e respondeu a nossa. E que é isso no vídeo de hoje? Como eu utilizei o LangChain, o framework do LangChain, seus document loaders, usou o LangChain, seus document loaders, a gente transformou esses chunks em embeddings, como salvamos esses embeddings no Redis, como buscar esses embeddings através da busca de similaridade e utilizar esses chunks que foram retornados como contexto na. É isso, gente. Se ficou com uma dúvida, manda aí nos comentários. De novo, se você achar um ponto que eu fiquei aqui, dá pra fazer de maneira, escreve aí também quem é que é dono da razão. Um pouco que eu sei, queria um pouco aprender isso. Agregar alguma coisa, já fico muito feliz. Se tiver alguma crítica construtiva ou qualquer crítica de maneira, também escreve aí. Estamos aí pra agregar. Tamo junto. Valeu.